Sejam bem-vindos a mais um episódio do Magistral Talks, edição especial que está acontecendo aqui no PharmaShare 2026. E eu tô com uma convidada aqui, pessoal, que tem um tema que muita gente ainda tem dúvida. Fabrini Santos, obrigado por esse momento. Fala um pouquinho pra gente, pra quem tá escutando aqui, o tema da sua palestra, a importância do seu tema e a farmácia ou farmacêutico que tá aqui nos escutando, que ele vai sair daqui e já na segunda-feira aplicar na hora, no dia a dia dele. Primeiro, agradecer, né, gente? O convite, depois de quantos anos a gente conseguiu se juntar para fazer esse bate-papo aqui. Mas hoje eu vim falar sobre neurosuplementação no TEA e no TDAH, né, que são neurodivergências, são transtornos do neurodesenvolvimento. Eu acho muito importante trazer isso hoje para o farmacêutico, principalmente para o farmacêutico que tem muitos que ainda não atuam dentro de consultório, mas a gente pode trazer esse olhar, né, da neurodiversidade, mesmo que seja ali para o balcão. E o que a gente trouxe hoje? A gente trouxe um olhar diferente, porque muitas vezes o que a gente vê mães desesperadas e até mesmo profissionais desesperados que chegam assim, eu não consigo atender mais essa criança. Essa criança chega até aqui com a medicação, mas aí daqui para frente não vai. Qual é a importância, Glauco, hoje da gente entender sobre a neurosuplementação e entender que não é sobre o medicamento não fazer efeito, não é sobre a dose desse medicamento, mas é sim saber qual é o terreno biológico que esse medicamento está caindo. Você concorda comigo que não tem como a gente plantar num solo que ele tá árido, que ele tá seco, que ele não tem nutriente? Essa planta ele não vai crescer. Ou seja, qual é o nosso trabalho hoje como farmacêutico? É fazer com que a terapia alopática, né, a medicação, os estimulantes hoje que são usados no neurodesenvolvimento, na neurodivergência, ela consiga ter efeito num solo, num terreno que ele foi nutrido. Porque muitas vezes a gente pega um paciente que ele tem, por exemplo, o TDAH. A gente pega esse paciente que ele tem TDAH, mas a gente não trata o transtorno, a gente trata sinais e sintomas. Então, tem pacientes que têm ali essa impulsividade comportamental, né? E tem a ansiedade que tá ali junto. E aí, o que acontece? Coloca-se uma medicação, mas não olha para esse terreno biológico. E aí, o que a gente faz? A gente vai olhar para esse paciente. A gente olha para esse terreno biológico, a gente entende quem é através de uma anamnese, através de exames laboratoriais, e a gente traz para esse terreno biológico o adubo, né? O que esse terreno ele precisa para que essa medicação ela tenha efeito. Então, hoje o trabalho nosso é realmente de fazer com que esse medicamento alopático ele faça efeito, porque sim, a medicina alopática, ela é de extrema importância, né? Ela vai estabilizar esse paciente ali, mas ela chega até tal ponto, se ela não tiver um terreno pronto. Eu acho que isso é de extrema importância. E a gente precisa olhar mais para isso. E é um assunto que ganhou força dos últimos anos para cá, a gente tem tido muito diagnóstico. E aí a gente tem várias vertentes que a gente acha que a gente precisa parar e pensar. Você concorda comigo que, por exemplo, a tua avó vivia nesse mundo louco que a gente vive, cheio disso aqui, cheio de câmera, cheio de celular. Então, qualquer passo que você dá, você tá aqui ou com o celular na mão ou tem alguém te gravando. A alimentação. A minha avó foi comer pizza, sei lá com quantos anos? Minha avó nem come pizza direito. Então, assim, o mundo que a gente vive, o ambiente que a gente vive é totalmente diferente. E aí, o que acontece? A gente junta o ambiente, né? Que esse ser humano vai ser gerado, porque não sei se você sabe, mas a gente começa a formar o cérebro de uma criança muito antes de uma gestação. E a gente precisa entender que a gente tem, para formar uma criança, a gente precisa da mãe e do pai. Então a gente junta duas genéticas. Como que está essas genéticas? Porque a genética conta. Então, a gente tem uma suscetibilidade genética, mais fatores ambientais, e aí seja estresse, seja desnutrição, porque a gente pega a maioria dos pais hoje estão desnutridos antes mesmo de gestar. A gente pega poluentes, por exemplo, o paciente com TEA é um paciente que ele acumula muitas toxinas. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que trabalhar mitocôndrias para trabalhar detoxificação, para que esse paciente
ele não acumule tantas toxinas. E esse acúmulo de toxinas gera disfunção mitocondrial, que gera uma inflamação crônica sistêmica e que vai afetar a nível de sistema nervoso central, que é a neuroinflamação, que a gente chama. E a manipulação, a farmácia magistral, tem uma opção aí, o farmacêutico magistral, tem um papel incrível. Um arsenal terapêutico Meu Deus, infinito aí para um incrível, prescritor, né? incrível. Hoje a gente tem, por exemplo, todas as vitaminas do complexo B ali. Hoje você consegue individualizar isso para o paciente. Então, eu tenho paciente de 3 anos, de 7 anos, de 15 anos, de 20 anos, de 30 anos. Eu vou individualizar esse tratamento, né? Porque assim, eu preciso de todas as vitaminas do complexo B para essa mitocôndria funcionar. A gente sabe, a gente tem trabalhos hoje falando que antes do TEA acontecer, eu tenho a disfunção mitocondrial acontecendo. Disfunção mitocondrial faz com que eu aumente o estresse oxidativo. Estresse oxidativo é bom? É, mas até certo ponto. Passou disso? Sim. Como é que tá selênio? Como é que tá vitamina C? Como é que tá quercetina, flavonoides, luteína? Muito E amplo, a manipulação tem tudo isso. Então, consigo individualizar o tratamento do meu paciente e fazer com que os estimulantes, né, que são usados nesses neurodivergentes, eles tenham um efeito bom. Muitas vezes, essa semana que passou, eu peguei um paciente de 9 anos. Ele estava usando 3 doses de Ritalina ao dia. É coisa mais comum do mundo a gente pegar. E aí, o que acontece? Passa o efeito terapêutico da medicação, a criança volta a pegar fogo. O cérebro dessa criança, ou desse adolescente, ou desse adulto, ele pega fogo, Glauco. E o que a gente faz? A gente faz a base para que essa criança ela use menos doses. Então, ou seja, eu vou trazer um efeito inibitório para o cérebro dessa criança, porque a gente tem 2 tipos de neurotransmissão, excitatória e inibitória, glutamato e GABA, acelerador e freio. Eu preciso de um equilíbrio entre eles, e eu não tenho um equilíbrio nesses pacientes, eu tenho um excesso de acelerador, então eu preciso trazer o que? GABA. Então, eu preciso trazer GABA. Então, eu vou trabalhar com taurina, eu vou trabalhar com glicina, eu vou trabalhar com treonina, entendeu? Então, hoje em dia, a gente tem um arsenal gigantesco para trabalhar com esse paciente, para que esse paciente precise de menos dose, né? Precise de menos dose e que essa dose, ela tenha um efeito terapêutico desejável, porque o que a gente vê hoje em dia não tem. Não Nossa, tem. Que maravilhoso, Fabrício. É muito doido, né? Não, demais, é muito gostoso, demais. eu fico louca. A gente precisa falar o dia inteiro aqui sobre isso e acredito que muita gente não tem esse conhecimento. Não. E assim, além da farmácia, que 3 insights da sua aula você dá pro pessoal que tá nos assistindo? Primeiro, esses 3 insights aqui são importantíssimos. Primeiro, entender que você precisa tratar o ser humano, não a doença ou o transtorno. O que acontece hoje? As pessoas, até o próprio paciente, eles esperam ter o diagnóstico para começar a olhar. Então, antes, a gente tem uma linha muito tênue ali. Primeira coisa que acontece são alterações a níveis laboratoriais. Depois de um tempo, a gente coloca aí, dependendo da susceptibilidade genética, depois de 5, 6, 10 anos, eu tenho sinais e sintomas, que a gente vê isso num rastreamento metabólico, por exemplo. E depois eu tenho diagnóstico de doença. O que as pessoas, o leigo e muitos profissionais ainda hoje esperam? Tratar doença. Então, eu não estou tratando glauco, eu estou tratando TDAH, eu estou tratando TEA. E não se trata TEA, não se trata TDAH. A gente trata o ser humano que tem e quais são os sinais e sintomas que esse ser humano ele traz para mim ali em consulta. Então, ele é ansioso. Ai, vai lá e entra com o inibidor da recaptação de serotonina. Cara, o cara não produz serotonina. Por quê? Porque para eu produzir serotonina, esse paciente ele não pode estar inflamado. Porque senão, aqui a primeira rota da serotonina é triptofano. Se eu tenho um paciente inflamado, triptofano desvia de rota, leva a mais excitabilidade do sistema nervoso central. Então, se você coloca triptofano no paciente inflamado, você piora o quadro desse paciente. Então, o que você tem que olhar? Eu preciso desinflamar esse paciente, dar cofatores para a produção de serotonina. Quem são? Vitaminas do complexo B. E aí, tenho produção de serotonina, mas eu não tenho magnésio. Então, se eu não tenho magnésio, a serotonina não se liga no receptor. É um elo, né? É um elo. Então, assim, acho que hoje o pessoal que assistiu a palestra saiu realmente com isso, com insights de que eu não posso olhar para a doença. Eu acho que para mim,
Não dá nem pra dar. Não dá. Pra mim é isso. Não tem. Pra mim, o que eu quero é que eles tenham saído com o coração deles ali quentinho disso. Não tratem a doença ou o transtorno. Tratem o paciente. Por exemplo, eu dei exemplo lá de um antioxidante incrível, o Brocofanos. Uhum. É todo mundo que tem dinheiro pra comprar? Não. Não é todo mundo. E aí, o que você pode fazer? Você pode auxiliar esse paciente, tá? Ele não tem dinheiro para comprar o Brocofanos, ele entra com outros antioxidantes e coloca o brócolis amarelinho, picado ali, com gelo, e dá para esse paciente. Então, assim, empatia. Empatia. É empatia. Eu diria que em cima da empatia, acolhimento também a gente precisa muito. Total. E pra fechar, você tá em qual edição do PharmaShare? Esse é o terceiro ano que eu venho, que segundo como viu, participante. Assim, de importante por PharmaShare, assim, pra mim, nessa o edição, mais importante, impactou, assim, pra a mim, organização, não, tamanho. pra mim, não tem. PharmaShare, o que ele traz? Ele é voltado pro farmacêutico, e eu acho que a gente não tem isso hoje, voltado para o público farmacêutico. A gente tem outros da área, sim, mas que voltado para o profissional farmacêutico a gente não tem. E o PharmaShare, ele traz ciência. Para mim, se não existe ciência, é muito difícil. Porque eu tenho que trazer a ciência e tenho que trazer a minha clínica. Eu acabei de falar isso para eles na palestra. Então, peguem isso aqui, né? Eu dei a aula para eles lá. Falei, a aula é de vocês, baixem os artigos, mas tragam o conhecimento clínico, o conhecimento científico e as evidências que vocês têm dentro da vivência de vocês, dentro do consultório. Então, para mim, o PharmaShare é muito importante por isso. Um evento, um congresso voltado para o farmacêutico, mas com esse apelo de ciência, que para mim é o que basta. Fabri, muito obrigado. Eu que agradeço. Por compartilhar conhecimento e experiência aqui pra gente. E você que acompanhou até aqui, continue, porque tem mais episódios. Já sabe, pega aqui, ó, compartilha que precisa ouvir esse episódio aqui. Até o próximo episódio, pessoal.